Saudações a todos os preciosos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais um privilégio, mais uma oportunidade, poder estar aqui. Quero trazer rapidamente uma escritura para a base do que iremos falar. Salmo 144, ou melhor, 143, o versículo 7 em diante. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Outra escritura também encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Glória ao Senhor. Ainda também a escritura se encontra em Mateus, no capítulo 24, o versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus, ele dá meios. Deus, ele dá caminho para o homem, para poder andar em justiça, poder andar em humildade. E esse caminho, esse meio é a sua palavra. Deus, ele quer que o homem seja perfeito, mas para o homem seguir a perfeição, ele não conseguirá isso sozinho. E para isso Deus deixou a sua palavra. Quero dizer e trazer um tema para você sobre isto aqui, bem rápido. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Temos aprendido na ciência, nos estudos, nas escolas, que o homem nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Até aí é o que nós sabemos da ciência. Até aí é o que diz a ciência. É o que podemos ouvir da ciência. Mas será que a morte é o fim? Será que o homem é só esta matéria, é só este físico? Não. O homem é corpo, alma e espírito. Corpo, espírito e alma. A alma é o homem interior. O corpo é o homem externo.
é o homem externo. O corpo é a casa. O homem interior, esse que é o espírito, esse é a alma. O homem interior, a alma, é que comandará, guiará este corpo, este espírito. O espírito é a vida, é o fôlego de vida. A porta do espírito é a mente, até aí onde temos aprendido. Então este corpo é comparado com um carro, um veículo, um automóvel. Aquele carro ele pode ser bom, ter um perfeito motor, boas rodas, pode o tanque estar cheio, com o melhor combustível. Porém, se aquele carro não tiver alguém que pilote ele, alguém que conduza ele, não adianta muito. Aquele carro pode até ter um piloto também, mas se aquele piloto não conhecer daquele veículo, aquele piloto não conhecer das leis de trânsito, ele vai cometer, como dizemos, muitas barberagens. Mas se é um piloto que foi bem treinado, que tirou a carteira e não, como dizemos, não a comprou, então ele vai cumprir o objetivo naquele carro, ele vai saber cuidar daquele carro, ele vai saber conduzir aquele carro na estrada. O homem é este veículo, o homem é este carro, o piloto é a alma, o piloto é a alma. O piloto é essa alma que conduz. Aquele motorista, ele precisa de algo para aprender a ser um bom motorista. Ele precisa de um manual para entender daquele carro, do que aquele carro precisa. O homem também é assim. Nós precisamos conhecer como ser um bom homem, um homem justo, um homem perfeito, para conduzir este corpo, este espírito, porque um dia vai ser cobrado de nós o que nós fizemos com esta vida, o que nós fizemos com este corpo. O corpo também, meu amigo, é uma casa, é como uma casa. A casa, o que é a casa? A casa pode ser linda como for, mas se não tiver ninguém na casa, aquilo não irá muito identificar a pessoa, porque ela ficará abandonada, ela ficará entregue à destruição e à perdição. Então muitas pessoas estão num corpo e estão muito tempo mortas espiritualmente, porque aquele corpo anda e vive como se não tivesse alma. Aquele carro, aquele corpo, comparando com o carro, está parado há muito tempo está morto, porque ninguém está conduzindo aquele carro segundo as regras, segundo as leis. Aquele carro está parado. Sua licença já está parada há muito tempo. Com relação à lei, já está parada há muito tempo. Está vencido. Todas as peças estão mortas. Muitas pessoas estão neste mundo mortas. Por quê? Porque vivem como se não tivessem almas. Jesus chegou a dizer assim, quando aquele homem queria seguir, porém, ele disse: deixa primeiro enterrar meu pai. E o Senhor disse: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Existem pessoas que já estão mortas espiritualmente. Parece ser duro, mas é a verdade. A morte, então, não é o fim, meu amigo. A morte, o que é a morte? A morte é uma passagem.
uma passagem para o outro lado. Esse lado pode ser bom e esse lado pode ser ruim. A morte é a passagem para a eternidade. A eternidade. Quem tem a eternidade? Somente Deus tem a eternidade. E Ele pode fazer com que aquela alma dure até quanto Ele quiser que dure. Por isso dizemos a eternidade. Mas se a alma pecou, ela morrerá, diz a Bíblia. A alma que pecar, diz a palavra de Deus, esta morrerá. Ela passará por uma eternidade, porque ela passará por um tempo longo. Por exemplo, aquelas pessoas que morreram no tempo de Noé, elas morreram, mas a sua alma está passando por uma eternidade, está passando por um tempo longo, mas esse tempo terá um fim, porque haverá um juízo e haverá uma condenação. Sim, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala da segunda ressurreição. A segunda ressurreição é que irá levantar todos os mortos, tanto os bons quanto os ruins, pessoas de todo tipo. A Bíblia diz, e a terra dará os seus mortos, e a terra e o mar darão os seus mortos. Mas a morte é o fim? Não, ela é apenas uma passagem. Agora, a morte que é o fim é a segunda morte. É a morte depois do juízo. Esta morte, esta primeira morte aqui na terra, não é o fim. É uma nova etapa. Se você fez as coisas certas, que bom, que maravilha. Porém, se você não fez, aí é um pouco e muito, pouco não. Então é muito triste, mas não é o fim. Haverá uma esperança no juízo final, no trono branco. Então é isso. Que o Senhor te abençoe, meu amigo. A palavra de Deus não é para nos dar medo, pelo contrário. A palavra de Deus é para nos alertar, é para nos ensinar, como o salmista disse aqui, né? Mostra-me o caminho para onde devo andar. Jesus, o Senhor, não quer que você ande destruindo este corpo, ande destruindo esta casa. Essa casa não pode se encontrar de qualquer jeito. Ele quer que a gente esteja perfeito em nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. Por isso a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame o Senhor, não segundo o entendimento de uma igreja, não segundo o entendimento de Satanás, não segundo o entendimento das religiões, mas ame o Senhor segundo a palavra de Deus, de coração, de corpo, alma e espírito. Entregue tudo a Ele. Deus não quer apenas uma parte de você. Não, Deus Ele quer tudo. Ele não aceita migalha, Ele não aceita resto, Ele não aceita parte. A Bíblia diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem não vive apenas de uma parte, ele vive de toda a palavra de Deus. E Deus ele fez você para ter você todo e não apenas uma parte. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus não é para te dar medo, mas para te aliviar, para te livrar de todo medo, de todo temor, de toda pressão, de toda ansiedade. Entrega ao Senhor. O Senhor te abençoe nesta hora e que você possa considerar isto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. É a palavra de Deus que diz isso. O próprio Senhor Jesus Cristo. Ó meu amigo, tome esta palavra. Tome isto em nome de Jesus Cristo. Cuide desse corpo.
Cuide dessa alma, cuide desse espírito. Deus, ele dá sinais para sabermos que tudo aqui na terra terá um fim. Ele disse, ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se referindo à figueira. Ele deu um sinal ali. Quando a figueira estiver assim, 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 então veja, o fim está próximo. Deus, ele dá sinais. Deus, ele sempre falou por sinais, por parábolas. Então, quando você vê uma pessoa com cabelo branco, aquilo é um sinal de sabedoria? Sim, mas aquilo é sinal que ele está chegando ao fim também. Ao fim, entre aspas, porque, como dissemos, né, a morte não é o fim, mas ele está chegando no fim desta vida terrena. Como diz a ciência, nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Não é o fim para o cristão, mas ele está chegando no fim de sua vida aqui na terra. Então a velhice é um sinal. Tudo que você vê neste mundo acontecendo são sinais que Deus está dando. Tudo está confirmando com esta palavra. Você morre se você não der ouvido ao que o Senhor diz. O próprio Senhor falou a respeito de Jesus. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. Ouça ao Senhor Jesus Cristo e não deixe nada passar por alto na sua vida. E o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, com estas palavras. Amém.